E o Sol aí entrou em Gêmeos. Trazendo um frio louco, porque essa semana tá um frio do caramba, né não? Mas estou aqui com a nossa tiragem anual para o signo de Gêmeos. Então, se você tiver Sol ou Ascendente em Gêmeos, esse vídeo é para você. Lembrando que esse vídeo é um recorte da tiragem de ano pessoal que eu faço aí. Então, se você do signo de Gêmeos gostou desse vídeo e quer entender melhor como é que as suas energias pessoais atuam na sua vida, eu faço essa tiragem aí de ano pessoal. É só entrar em contato e marcar um atendimento comigo, tá bom? Vamos lá, vamos pra tiragem. Então aí uma tiragem babadeira. Eu conheço muita gente de Gêmeos. Quero ver aí como é que essas cartas, essas energias vão se apresentar aí para essas pessoas do signo de Gêmeos que eu conheço. Mas essa tiragem ela tem aí 5 perguntinhas e a primeira pergunta é: aonde a pessoa de Gêmeos precisa focar a sua energia nesse novo ciclo? E para essa pergunta a gente tirou a temperância. Carta de equilíbrio, de experimentação, de cura, de a gente mover as nossas águas internas. Essa é uma carta que vai falar desse lugar, desse processo, né, de temperar, né, e essa palavra temperança, ela vem muito desse lugar da cozinha mesmo, de temperar, que eu coloco um pouquinho, eu experimento, eu vejo o que funciona, o que não funciona, o que falta, né? Então, existe uma certa alquimia, uma certa ação, uma certa intencionalidade, né, naquilo que se faz. Essa intencionalidade, ela vem aí de uma necessidade, ou talvez de um desejo, de uma terapêutica, de uma cura, né? Então, de uma busca por um equilíbrio. Então, uma carta que vai falar, olha, o exercício terapêutico, né, da cura, dessa busca por um equilíbrio, ele às vezes não se dá de uma assim, olha, eu vou fazer isso e isso vai resolver a minha vida. Provavelmente não. Ele fala dessa necessidade, olha, experimenta isso, vê como é que funciona, como é que sente, como é que vai aí, né? É realmente uma busca, né? Não é, olha, eu vou fazer isso e isso vai resolver. Não, eu vou buscar esse equilíbrio. E eu vou buscar esse equilíbrio como? Testando e experimentando coisas. E essa carta, ela vem aí como aonde você deve focar a sua energia ao longo do ano, né? Então, quando você se sentir que as coisas estão pesando, que tá fora de equilíbrio, então, tá na hora de reformular as coisas. Como é que você faz isso? Experimentando coisas novas, experimentar algo que você ainda não se permitiu fazer, né? Entendendo que talvez você, a partir do momento que você identifica o que você precisa cuidar e olhar, isso só não tá resolvido, né? É uma carta que fala sobre a prática, né? Sobre a experimentação, o movimento, que às vezes requer um tempo, né? E um cuidado para que aquilo seja resolvido. A segunda pergunta que a gente tira nesse jogo é: o que ficou do ano anterior, que ficou ignorado e que precisa ser visto ao longo desse ano? E para essa pergunta a gente tirou o 9 de espadas. O 9 de espadas é essa carta que fala sobre angústia, sobre as coisas que nos tiram o sono, né? Sobre uma sensação e uma percepção de angústia, de estar com a mente muito ocupada, de estar ali com várias coisas na mente e que isso acaba te tirando o sono. É uma carta que fala sobre ajuda e cura, e uma necessidade de cuidado, tá? Terapia é uma das formas, mas ela fala sobre a gente pedir ajuda. Ela traz essa necessidade de que, olha, às vezes você não vai dar conta sozinha. Como é que você vai fazer? Você tá aqui, num lugar mental sobrecarregado e que talvez você não dê conta sozinha. Psicoterapia é uma coisa, mas pode ser conversar com os amigos, ir para uma aula de dança, né? Porque tem várias coisas que elas não são terapia em si, mas elas são terapêuticas, né? Então,
O que ficou do ano passado para esse ano é olhar para essas questões e tentar encontrar uma solução real para isso, né? Não ficar se atormentando o tempo todo com essas questões que estão te tirando o sono. E entendendo que talvez sozinha você não vai dar conta, você precisa de ajuda. Uma ajuda de uma amiga, de alguém especializado, de terapia, não sei. Mas que talvez sozinha não dê conta de resolver essa questão. Essa pergunta é o que ficou do ano passado para esse ano, ou seja, você já não olhou para isso ano passado. Você vai passar mais um ano sem olhar para isso que tá te tirando o sono, que tá te trazendo angústia, que tá te trazendo sofrimento de alguma forma. Um ponto importante aqui para se ficar atenta. A terceira pergunta é: qual será a lição mais importante para a pessoa aí de Gêmeos? E para essa pergunta a gente tirou o As de Copas. Eu gosto de falar que o As, seja ele de que naipes for, ele é esse presente de Deus. Então a gente tem aqui, né, essa mão que sai da nuvem, sai do nada e te entrega alguma coisa. E o naipe de copas, ele tá falando do nosso emocional, dessa coisa que nos transborda, né? Ele tá falando de beleza, de intuição, de alegria, das nossas emoções de um modo geral. Então aí, a lição mais importante para a pessoa de Gêmeos ao longo desse próximo ciclo é lidar com as suas emoções. Conseguir comunicá-las de uma forma de um lugar que seja nutritivo, que seja acolhedor, né? Que você consiga ser acolhida ao expor essas emoções, né? Lidar com a sua intuição, com a sua capacidade, confiar, retomar a sua confiança na sua intuição, nessas suas vozes internas, nessa sua sabedoria interna. É um ano aí, né, de voltar um pouco para si, né, para os seus sentimentos, para o que o seu corpo diz, de como ele se coloca no mundo. Confiar nisso que seu corpo está te dizendo, nessa sua intuição, e fazer escolhas baseadas nisso, nessa sua sabedoria interna. E como é que você lida também com a intimidade, né? Como você lida com o outro, né? A partir do momento que você confia no seu corpo, confia na sua intuição, você consegue verbalizar as suas emoções e seus sentimentos. Como é que você lida com a intimidade, com o outro? Como é que você lida nisso, né? De se sentir vulnerável perante as suas relações, perante o outro, de uma forma que você se sinta acolhida, que você crie e aprofunde essas relações que você estabelece na vida. E aí, a quarta pergunta que a gente tira nesse jogo é: quais serão os maiores desafios para a pessoa de Gêmeos nesse caso? E para essa pergunta a gente tirou o Rei de Ouros. Esse rei que é um rei muito próspero, muito pragmático, muito metódico, muito estabelecido na vida, né? Que fala sobre sucesso, que fala sobre abundância, que fala sobre prosperidade. Mas ela vem como um desafio. Então, provavelmente, ao longo do ano, essa sua relação com abundância, com prosperidade, com sucesso, ela vai ser te apresentada ali algumas questões, né? Você vai ter alguns desafios em relação a esses temas, né? Na sua capacidade de lidar com as coisas de uma forma pragmática, né? Certinha ali, né? De manter, né, ou estabelecer algumas responsabilidades, alguns compromissos, né, de cumprir algumas promessas. Então, são questões e desafios que talvez sejam apresentados aí ao longo do ano. E aí a quinta pergunta é: o que a gente tem a nosso favor? E aí, para essa pergunta, a gente tirou a Torre, que é uma carta desafiadora por si só, né? Que é uma carta que fala sobre quebra de ilusões, sobre ruptura, sobre destruição, né? De algumas crenças que a gente tinha. Mas segura na minha mão que ela vem como algo a favor, tá? Então, é sobre a gente transformar, às vezes, a dificuldade em algo positivo. Super papo de coach, né? Mas é isso mesmo, assim, né?
Como é que você lida com as dificuldades? Primeiro que assim, né, é uma carta que vai falar sobre quebras de ilusões, né, de provavelmente aí situações, coisas que você acreditava, né, que eram reais, que funcionavam, confianças que você tinha estabelecidas que esse ano você provavelmente, olha, não era assim. Não era verdade. Você estava iludida, você estava vendo coisa que não era exatamente assim. Mas isso vem como uma mudança, uma ruptura no seu status quo. E isso pode ser positivo. É uma carta também, né, a carta da torre, que fala pra gente voltar à nossa base, né? Então, quando as ilusões, né, esse castelo que a gente ergue, né, essas confianças são quebradas, quando o que não era real e que não fazia sentido se rui, né, se desfaz, o que tem? A gente tem a nossa base, aquilo que é importante pra gente. E ter conhecimento muito real daquilo que é importante pra você, do que é a sua base, do que te move, né? Do que é importante real, importante do que tá dentro, né? Do que você importa, do que aquilo que te faz mover de alguma forma, ter isso muito sólido, né? Isso vem a seu favor, né? E a partir disso, talvez você consiga construir uma nova realidade ou novos caminhos, novas possibilidades que sejam verdadeiros realmente, né? E não baseados em fantasia, em ilusões, em confianças que não faziam mais sentido para você. Então, assim, um ano que é uma montanha-russa emocional aí para as pessoas de Gêmeos, né? É um ano de cura, é um ano terapêutico, é um ano que fala muito desse lugar do transbordar, de deixar as suas águas internas virem à tona, né? Suas emoções, seus sentimentos, de retomar a confiança no seu corpo, na sua intuição, né? E para isso, talvez você precise de ajuda mesmo, né? De não ignorar mais essas questões que te tiram o sono, essas questões que trazem uma certa angústia e tomam de você a sua capacidade racional, a sua capacidade de lidar com as coisas e com a vida de uma forma racional. Talvez um ano aí que questões sobre segurança, sobre patrimônio, sobre sucesso, sobre responsabilidade, né, estejam em voga, né, e sejam desafiadoras para você, mas que também, a partir do momento que essas fantasias que você vinha carregando, algumas ilusões sejam quebradas, você consiga voltar para aquilo que é importante, para aquilo que é sua raiz, para aquilo que é a sua base, né? E com isso criar um novo caminho, uma nova possibilidade de existência mais aterrada, mais presente, mais confiante. Tá bom? E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você conhece uma pessoa de Gêmeos com Sol ou Ascendente em Gêmeos, manda esse vídeo para ela, curta, compartilha e até o próximo vídeo.